Bom dia, gente. Bom, nessa aula nós vamos fazer a correção do exercício de revisão. Nessa aula nós veremos tanto conceitos de genética quanto os assuntos que nós estudamos em física, certo? Então é importante que se alguém, após essa videoaula, estiver com dúvidas, essa é a hora da gente tirar todas as dúvidas, até porque a nossa prova já é amanhã, tá? Então vamos lá começar a nossa correção. Primeira questão, observe a imagem abaixo. Então, aí na imagem eu vejo 23 pares de cromossomos, tá? Então, a imagem ela representa, letra A, o genoma, letra B, genética, letra C, cariótipo ou letra D, o genótipo. Bom, pessoal, como nós estudamos na aula passada, o conjunto de todos os nossos cromossomos, ele é o cariótipo. Então, a alternativa correta é a letra C. Lembra que nas nossas células, nas células dos seres eucarióticos, existe lá a membrana nuclear que vai proteger o nosso DNA. Nessas células, o nosso DNA ele vai estar todo compacto, todo enroladinho em forma de cromossomo. Então, esses cromossomos, eles vão estar sempre aos pares, tá? Então, ao conjunto desses cromossomos, a gente chama de cariótipo, tá? Então, a primeira questão, a letra correta é a letra C. Segunda questão, a genética é responsável pelo estudo da hereditariedade. Considera-se que essa ciência tenha iniciado seu desenvolvimento após experimentos aplicados por um monge chamado letra A, Darwin, letra B, Lamarck, letra C, Mendel ou letra D, Morgan. Bom, como a gente estudou, a letra C, é Mendel. Mendel ele é considerado até hoje como o pai da genética. Por quê? Porque Mendel foi a primeira pessoa que decidiu fazer experimentos para comprovar aí que alguns fatores são transmitidos de geração a geração. Então, Mendel ele realizou experimentos com ervilhas, tá? E aí, através desses experimentos, ele comprovou que sim, que existem fatores, né, que na época ele chamava fatores. Hoje nós sabemos que são genes. Tá? Mas na época de Mendel, ele acreditavam que eram fatores que iam sendo transmitidos de pais para filhos e de geração para geração. Então, a segunda questão é a letra C. Vamos para a terceira questão. Como se chama o conjunto de todos os genes de um indivíduo? Bom, o conjunto de todos os genes é o genótipo, tá? Essa questão é bem fácil. Quarta questão. Cite pelo menos duas vantagens proporcionadas pelo estudo da genética nos dias atuais. Bom, quem fez aquela pesquisa lá, com certeza tirou de letra, não precisou nem olhar em livro, nem internet. Mas ok, está pedindo duas vantagens, mas vamos ver. A primeira vantagem é que a genética ela tem importância na medicina. É através da genética que a medicina ela consegue descobrir se uma doença ela é hereditária ou não, se uma pessoa carrega no seu DNA determinada doença que foi passada de pai para filho, ou às vezes de vô para neto, de bisavô para bisneto, tá? Então, ela é muito importante na medicina por essa razão. Outra importância da genética na medicina é a fabricação de determinados medicamentos. Por quê? Alguns medicamentos, eles precisam interferir no DNA de determinados vírus, de determinadas bactérias, para inativar esses micro-organismos. Então, a gente pode dizer que a genética ela é de fundamental importância na medicina. A genética também ela é muito utilizada no melhoramento genético de animais, principalmente animais como o boi, como a vaca, como o porco. Eles estudam o DNA desses animais e fazem determinadas alterações para que esse animal ele tenha um porte maior, tá? Com que os filhotes eles cresçam
e eles, ao nascer e ao se desenvolver, eles têm um porte muito maior que um que não tem esse melhoramento genético, certo? Também é importante na genética de alimentos. Quem nunca comeu, quem nunca foi comprar uma frutinha e veio lá um adesivinho assim, esta fruta foi melhorada geneticamente. Então, os cientistas eles vão alterar o DNA daquela fruta para que ela fique maior, por exemplo. Hoje em dia já pode comprar melancia sem sementes. Isso é uma manipulação genética. Os pesquisadores eles tiram os genes daquela melancia para a produção de sementes. Então, isso ocorre para que quando a gente vá comer essa fruta, seja mais cômodo para a gente não ficar catando as sementezinhas, certo? E a fertilização também, que é um grande passo da genética. Hoje em dia existem casais que não conseguem engravidar. Então eles procuram essas clínicas, né, para geralmente não. Sempre é um tratamento muito caro, mas que é uma base, assim, a genética tem que ser uma base nesses processos de fertilização, em que pegam o óvulo da mulher, certo? E aí vão fazer aquela inseminação artificial. Então tem todo um estudo genético aí nessas células, nesses gametas, para ver se aquilo vai ser inviável ou não. Tá? Então a genética ela é muito importante nos dias atuais. Às vezes a gente acha que para que estudar genética, né? Mas ela é muito importante diretamente na sua vida ou até indiretamente. E por último, a criação de vacinas. Para que a ciência ela consiga criar uma vacina, ela tem que estudar todo o DNA desse vírus, certo? Dessa bactéria, seja lá o que for, para entender o que é que aquele DNA, né? O que é que se pode alterar naquele DNA para fazer com que esse vírus ou essa bactéria deixe de ser tão patogênica, por exemplo. Certo, gente? Então vamos para a quinta. Faça a correta ligação entre as bases nitrogenadas. Lembrando, no DNA nós temos 4 bases nitrogenadas, que são a adenina, a timina, a citosina e a guanina. No RNA, que é outro tipo de material genético que nós vamos estudar lá na frente, nós vamos ver que existem 4 bases nitrogenadas, porém uma é diferente. Nós vamos ver isso lá na frente, mas o DNA vai ser sempre adenina, citosina, guanina e timina. Então, para a gente fazer a correta ligação, a adenina ela sempre vai se ligar à timina, certo? Que é o AT. E a citosina ela sempre vai se ligar à guanina, que é o CG. Então, um macete. Adenina com timina AT. CG, citosina com guanina, tá? Sexta questão. Para cada item, né, para cada setinha dessa, cite qual é a composição do DNA. Bom, gente, o DNA basicamente é uma molécula muito simples. Existem moléculas que têm vários componentes. O DNA, ele só tem 3 componentes, que são esse primeiro componente é o fosfato, que é um componente de fósforo. Temos a desoxirribose, que é um tipo de açúcar. E por último, eu tenho uma base nitrogenada, que pode ser a adenina, a timina, a guanina ou a citosina. Bom, a sétima questão está dizendo, defina o que são os genes. Bom, os genes, eles são trechos do nosso DNA, certo? Que contém a nossa informação genética. São esses genes que eles vão ser transmitidos de geração para geração. Esses trechos, os genes, tá? Eles possuem informações para produção tanto de moléculas quanto proteínas que possam expressá-lo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o cabelo loiro, ela possui um gene, certo? Que lá na frente nós vamos ver como é que são
esses genes, como é que ocorre essa transmissão através de alelos, tá? Então, esses genes, eles vão produzir moléculas e proteínas que vão expressar ali naquele indivíduo a coloração de cabelo loiro, por exemplo, tá? Então, mas basicamente, se eu pedir o que é genes, gene vai ser trechos do DNA que vai conter a informação genética de um indivíduo, certo? Então, vamos para a 8ª questão, que é que são cromossomos. Bom, o cromossomo, ele é o DNA. A única coisa que muda, tá, do cromossomo para o DNA é a estrutura, porque o DNA, vocês viram que a molécula de DNA, ela é uma dupla hélice, né, em espiral. O cromossomo, né, ele é o DNA, só que ele é organizado em estruturas, como vocês estão vendo aí na foto. O cromossomo, ele fica lá dentro do núcleo celular, protegido ali pela membrana nuclear, e ele sempre vai ficar aos pares, até que essa célula ela sofra um processo de divisão celular, e aí esse cromossomo ele vai começar a se desenrolar, né, e vai haver a separação da célula. Mas, por hora, o que vocês precisam saber é que os cromossomos é o nosso DNA, só que ele fica organizado nessas estruturas, ok? Letra C, células diploides. E aí, o que é que são as células diploides? As células diploides são aquelas células que elas vão possuir 46 cromossomos, sendo que esses cromossomos eles ficam aos pares, tá? Então, eu tenho 23 pares de cromossomos. Porém, se a gente for contar de um em um, nós teremos 46 cromossomos que ficam lá no núcleo celular, de uma célula eucariótica. Essas células são as células somáticas. Quem são as células somáticas? As células musculares, as epiteliais, as nervosas, as fibrosas, capilares e etc. As células diploides, elas também podem ser representadas pelo símbolo 2M, ok? E por último, por último não, faltou um, não. E só aqui para a gente relembrar uma coisa, desculpa aí, gente. Temos as células diploides, que são, né, essas células somáticas, e as células haploides, que eu acredito que eu esqueci de colocar aí. As células haploides, elas vão ter 23 cromossomos apenas, tá? Então, elas vão ter a metade de cromossomos de uma célula diploide, ok? Quem são essas células haploides? São os nossos gametas. Então, eu tenho como célula haploide o óvulo, certo? Que é o gameta feminino. E eu tenho o espermatozoide, que é o gameta masculino. Então, essas células, elas são células haploides, possuem 23 cromossomos e elas são representadas pelo símbolo N, certo? N de nada. Mas vamos lá, seguindo. Agora, chegamos em física. 8ª questão. Calcule o número de massa dos átomos abaixo. Então, letra A. Eu tenho um átomo com 34 prótons e 49 nêutrons. Antes de tudo, antes de calcular, a gente tem que usar a nossa fórmula, tá? Que é A igual a P mais N. Sabendo dessa fórmula, a gente só vai substituir. Então, eu tenho A 34, que é o número de prótons, mais 49, que é o número de nêutrons. Somando isso, eu vou ter o número de massa igual a 83. Vamos para a letra B. Átomo com 3 prótons e 45 nêutrons. Usando novamente a fórmula A igual a P mais N, eu vou ter A igual a 3, que é o número de prótons, mais 45, que é o número de nêutrons. Somando, eu tenho A igual a 48. Então, esse é o número de massa desse átomo. Letra C. Um átomo com 208 prótons e 25 nêutrons. Mais uma vez a nossa fórmula, A igual a P mais N, onde A é igual a 208, que é o número de prótons, mais 25, que é o número de nêutrons. Somando, eu vou ter 233. Número de massa vai ser igual a 233.
Aí agora a nona questão. Qual é o número de prótons dos átomos abaixo? Então, vamos lá. Tem um átomo com o número atômico igual a 45 e o número de massa igual a 79. Gente, o número de prótons ele sempre vai ser igual ao número atômico, certo? Então, se uma questão pede para você calcular o número de prótons e já te dá o número atômico, você já tem a resposta. Então, aí, quem é o número de prótons? É 45, porque é igual ao número atômico, ok? Letra B, mesma questão, só que letra B. Está dizendo aí que o número atômico é 93 e o número de massa é 23. Se Z vai ser igual a P, ou seja, se o número atômico vai ser igual ao número de prótons, significa que o número de prótons vai ser igual a 93, que é igual ao número atômico. Aí a 10ª questão, o que são EPIs? Bom, os EPIs eles são os equipamentos de proteção individual. Esses equipamentos eles sempre devem ser utilizados em laboratórios. Por quê? Porque eles têm o objetivo de proteger aquele trabalhador, ou estudante, ou professor, qualquer pessoa que esteja dentro de um laboratório. Ele vai proteger de quê? Tanto de agentes químicos, que são aquelas substâncias químicas que podem causar danos à saúde, quanto a agentes biológicos. Quem são os agentes biológicos? São os vírus, as bactérias, os protozoários, ok? Aí, quais são os EPIs que devemos usar durante nossa estadia em um laboratório? Então, vamos lá. O primeiro deles é o óculos de proteção, para proteger o nosso olho de possíveis acidentes, né? Existem substâncias químicas que, se entram em contato com o nosso olho, a gente pode ficar cego. Então, o óculos de proteção é indispensável. O jaleco também, certo? O jaleco sempre cobrindo todo o nosso braço, metade da nossa perna e fechado. Não adianta usar o jaleco aberto, tem que usar o jaleco sempre fechado. As luvas de proteção também, óbvio, não existe sentido de você usar todos os EPIs, aí quando chega na mão você tá sem luva, não fez nada, porque se você manipula alguma coisa e aquilo cai na sua mão, você pode sofrer queimaduras graves. Calça comprida, nunca entrar em um laboratório para fazer alguma atividade. Vocês vão para o ensino médio agora, provavelmente vocês vão ter muito contato com isso. Então é muito importante que vocês sempre entrem de calça comprida e sempre de preferência calça jeans, porque existem calças que têm o tecido assim mais sensível e ali se cair um pingozinho de um ácido qualquer vai corroer num instante e para ter contato com a sua pele é rapidinho. Sapato fechado, nunca sandalinha, certo? Sempre fechado. E para quem tem o cabelo comprido, sempre prender o cabelo, para que não ocorra acidente, você não chegue em casa careca, sem cabelo, o cabelo todo torrado, ok? E vamos lá, acho que é a última questão. Sobre as radiações ionizantes, é correto afirmar que, letra A, as radiações alfa viajam na velocidade da luz. Bom, essa alternativa ela é falsa. As radiações alfa, né, elas são as que têm o menor poder de velocidade. Elas são as mais fraquinhas. Quem viaja na velocidade da luz é a radiação gama. Então, essa alternativa é incorreta. Letra B. As radiações beta possuem fraco poder de penetração. Não conseguem atravessar uma folha de papel. Bom, essa alternativa também é incorreta. As radiações beta, elas conseguem atravessar uma folha de papel, tá? E elas não são a mais fraca. Ela tem um poder de penetração médio, tá? Então elas atravessam uma folha de papel, só que elas podem ser barradas até por uma porta de madeira, por exemplo,
tá? Então, elas são intermediárias. E a letra C, que é a alternativa correta, é que as radiações gama possuem forte poder de penetração e viajam na mesma velocidade que a luz. As radiações gama podem causar danos ao nosso DNA, provocando câncer e mutações. Então, essa alternativa é certíssima. A radiação gama, ela é a mais perigosa de todas, ela é a mais rápida, certo? E é a que pode nos causar diversas doenças graves. Além disso, ela pode causar câncer, pode causar mutação e pode causar a morte, como vocês viram lá naquele vídeo sobre a usina nuclear, o Césio 137. Esses elementos que são utilizados nas usinas nucleares, eles emitem esse tipo de radiação. Então é por isso que é algo tão perigoso que assim que detectam que está tendo aí um possível acidente radioativo, as pessoas têm que tirar a comunidade rapidinho, porque ela realmente é bem perigosa. Bom, gente, então é isso. Se alguém ficou com alguma dúvida, vamos lá para o WhatsApp para tirar essas dúvidas. A prova vai ser amanhã. E é isso. Boa sorte para todos.